passando aqui rapidinho pra lembrar vocês que esse vídeo já faz alguns dias que está gravado, tá bom? Mas fiquem com o vídeo. Hi, pessoal! Tudo bem com vocês? Comigo é tudo maravilhoso, graças a Deus. Bom, pessoal, no vídeo de hoje não vai ser um vídeo muito legal, não vai ser nada legal, porque, como vocês já viram aí no título, a Mia e o Snoopy se foi. Não tem sido nada fácil. Quem tem seus bichinhos e ama seus bichinhos sabe do que eu estou falando. Mas mesmo assim, desde então vou pedir para vocês curtirem, comentem ideias de vídeo, o que vocês estão achando do canal, compartilha com amigos, parentes, vizinhos, com todo mundo. Não se esqueça de se inscrever no canal, se inscreve, ativa o sininho para vocês receberem todas as notificações de vídeo. Me segue lá no Insta, @Laiane_Suelen. E é isso, gente. Então vamos lá. Eu tenho recebido, eu postei na verdade, né, lá no Insta e no meu WhatsApp, no Face também, que eu ia ficar meio off, né, pelo fato de que o Snoopy tinha ido. A Mia, quando ela se foi, eu falei que eu ia postar um vídeo aqui, né, acabou que eu não postei. E agora tem 2 dias que o Snoopy se foi. E vocês estão me perguntando o que aconteceu. Então eu falei, eu vou, né, gravar um vídeo e vou falar o que aconteceu. Então vamos lá, gente. Vocês sabem, gente, não é fácil. Mas vamos lá. A Mia, vamos começar pela Mia, que ela morreu primeiro, ela faleceu primeiro. A Mia, gente, ela ficava junto com as minhas galinhas e ela, tipo, ela tava muito contente ali porque ela fez amizade com as galinhas, sabe, com os frangos. E tinha vez que eu chegava lá, ela tava lambendo a perninha do frango, tipo, não mordendo, é tipo caçando algum bichinho, alguma coisa ali, né? E tipo, eles gostavam dela, né? E eu via que ela tava feliz ali, mas eu falei assim, como a gente mudou pra cá e a gente ficou um tempo na casa do patrão, o patrão não mora aqui, né? Ele tem a casa dele, mas ele não mora aqui. E como na minha casa, que eu tô morando agora, tinha um pessoal que ainda ia sair, então a gente ficou na casa dele, já que ele não usava, nós ficamos na casa dele até essa aqui desocupar. Então eu falei assim que a gente mudar pra lá, eu vou arrumar um lugar maior pra colocar a Mia, né? Mas não deu tempo, gente, não deu tempo. Infelizmente, teve um dia que a gente tava arrumando aqui a casa e eu escutei uns gritos. E eu estranhei, né? Eu e o Zé já saiu correndo pra fora. E é um barulho, gente, esquisito. Era tipo um grito de porco, sabe? Quando as pessoas, né, ali matam um porco, eles gritam muito. Então a gente saiu correndo e daí o Zé pegou e correu na minha frente e foi lá ver, aí ele já gritou, é a Mia, é a Mia, é a Mia. Aí eu já vi as cachorras, gente. Infelizmente, a Mia ficava lá no cercado, né, e ela foi cavando e ela cavou e varou por debaixo das lajotas. E eu não vi que tava assim. Eu acho que naquele dia ela terminou de cavar, né, e saiu, né, varou por debaixo das lajotas e as cachorras pegou ela. Por fora, assim, não tinha hematomas, mas eu acredito que machucou muito ela por dentro. Eu acredito que deve ter quebrado a espinha, porque ela já não conseguia manter o pescoço dela baixo, ela só ficava erguido. Então eu fiquei com ela até ela terminar de ir, né? Eu pedi sim para que ela continuasse, mas quando eu vi que ela tava sofrendo, eu falei, então descansa. E ela se foi, ela ficou olhando pra mim até o último momento, sabe?
E sofri muito, gente, sofri muito, porque tudo aconteceu no dia do meu aniversário, né? Tanto que a gente ia sair, né, pra comemorar meu aniversário e a gente perdeu o clima, né? Porque não tinha como. Eu cheguei a passar mal, né? Eu gostava demais dela, mas infelizmente ela se foi. E ontem de ontem eu tava aqui em casa. Aí eu peguei, esquentei almoço pra mim e pra Lorena. Dei o osso pro Spike, um osso pro Snoopy, né? E lavei as louças, limpei fogão, mesa, enfim, fiz o meu servicinho e fui deitar, porque eu não tava muito legal, então daí eu peguei e deitei. E de manhã eu tinha escutado as cachorras brigar, mas alguém apalpou e, tipo, parou, sabe? E depois do almoço eu peguei e dei o ossinho pra eles, né? Eles foram pra casinha comer. Depois que eu terminei meu serviço eu fui deitar um pouquinho, porque eu não tava muito legal. E aí, não, filha, senão você vai cair. E aí, gente, eu peguei e deitei, mas eu peguei em seguida levantei, sabe? Porque eu não lembro o que eu fui pegar na cozinha. Aí tinha uma pessoa chamando. Então, eu saí pra atender essa pessoa. E aí os cachorros começaram a brigar, sabe? Eu já peguei e falei, vou ver o que tá acontecendo, né? E essa pessoa falou, nossa, parece que eles pegou um cachorrinho pequeno. E eu já saí correndo pra baixo. E quando eu vi... Ai, gente, desculpa, mas... E quando eu vi, o Snoopy já veio de encontro comigo, todo machucado, todo estourado. Ele era muito pequenininho, muito sensível. Então, a bocada que as cachorras deu, que a cachorra deu, né? Que a outra, acho que entrou no meio, não sei o que aconteceu. Acabou machucando muito ele, então deu uma pelota do lado da barriga dele. Ficou como se ele tivesse duas barrigas, sabe? Ai, gente, aquilo lá acabou comigo na hora. Eu já sabia que era bem grave o caso dele. E ainda assim, na hora que eu fui lá, a cachorra foi de novo pra cima dele. E o Spike foi de encontro com a cachorra pra tentar, né, fazer com que ela parasse, que ela saísse. Mas aí ela foi pra cima dele também. E aí ele se afastou. E nisso o Snoopy pegou e veio, né, e foi tentando subir pra cima. E eu tentando pegar ele pra não deixar ele forçar. Mas eu peguei, conforme ele subiu, eu deitei ele na grama ali, fiquei um tempo com ele, e ele chorando de dor. E eu desesperada, né? Aí eu liguei pro meu esposo, que meu esposo tava no outro sítio. E eu liguei pra ele e falei, né, que o Snoopy tava todo machucado. Que eu fiquei desesperada. E aí ele falou, não, já tô chegando aí, né? Que ele tava vindo com o patrão. E na hora que ele chegou, a gente pegou e resolveu levar ele pra Maringá, num veterinário que sempre cuidou dele, desde pequeno, que o Snoopy teve vários probleminhas de saúde, então ele cuidou do Snoopy sempre. E a gente levou ele pra lá, na esperança de que ele ia sobreviver, porque a respiração dele tava boa. Não 100%, mas não tava aquela respiração muito ofegante, então... E ele ainda tentava andar, então... Eu falei assim, então... Talvez dê pra salvar ele. Aí eu liguei pro veterinário, ele falou, não, pode trazer ele aqui. E a gente foi. Ele foi daqui até lá chorando dentro do carro, né? Que ele tem as caixas, né, que pra poder andar dentro do carro, não pode andar solto, né, senão eu tinha levado ele no meu colo. Até porque ele tava meio nervoso. Numa dessa que eu fui tentar pegar ele, ele acabou mordendo forte o meu dedo. Tô com o meu dedo doendo até hoje, meio roxo, mas enfim, não importa. Eu sei que não foi a intenção dele, sei que ele tava assustado, com dor. E nós levamos ele, gente, ele gritou, chorou o caminho todo. Chegamos lá, o veterinário já falou, né, que poderia que salvasse, poderia que não, né.
Mas aí ele começou ali, então, o processo, né, pra ver o que tinha acontecido, se aquela pelota poderia ser ar, ou se poderia ser sangue, enfim. Aí, né, ele pediu a nossa autorização, se podia, ele falou, se for sangue eu já tampo na mesma hora. Eu falei, então vamos ver o que tá acontecendo. E o Snoopy já tava bem fraquinho na hora, né, ele já tava meio arrastando as pernas. E aí ele começou ali o processo de incisão, né, começou ali cortar. Cortou bem pequenininho, aí ele começou a apertar, ele falou, isso aqui é ar. Essa pelota é ar. Então na hora eu peguei e fiquei contente. Eu falei, não, é ar, não é sangue, então, né, mas... E aí ele falou assim, numa parte é bom e na outra não. Porque se tem ar, da onde que tá vindo esse ar, né? Aí ele falou assim, provavelmente então perfurou o pulmão. Aí eu falei assim, será que furou mesmo? Ele falou, furou um pouco, não dá pra mim saber o tamanho. Mas teve a perfuração do pulmãozinho, porque ali foi muito profunda a mordida, então acabou pegando o pulmão e eu acredito que pegou os outros órgãos também, assim como ele acredita. Enfim, gente, aí ele fez o processo, tirou todo aquele ar, a pelota, tudo, deu ponto. É claro, com anestesia, né? Ele deu anestesia ali e tudo. Aí ele começou, a perninha do Snoopy também teve uma lesão, né, também, teve um corte profundo, então daí ele também, né, deu anestesia local e deu os pontos. E aí ele, na hora que ele começou a enfaixar, que ele foi passar a fita, o Snoopy começou a ter parada cardíaca. E aí ele falou, né, ele falou assim, olha, isso é uma parada cardíaca, eu vou tentar reverter, mas eu não sei. Ai, gente, olha, desculpa, mas é impossível. É impossível. Só que como vocês estavam perguntando muito, eu precisava falar, só que é difícil, pra mim é difícil. Mas enfim, aí ele tentou reverter o caso, tentou, né, ele fez as massagens cardíacas no Snoopy, mas infelizmente foi impossível. O Snoopy provavelmente perdeu bastante sangue aqui. E foi impossível, sabe? Não voltou mais. Mas antes dele ir, gente, ele olhou pro veterinário com um olhar de agradecimento, sabe? Porque, como eu disse pra vocês, esse veterinário sempre cuidou dele desde pequenininho. Então, ele olhou com um olhar de agradecimento, olhou pra mim, olhou pro Ziel. E depois disso ele se foi. Daí a gente pegou e veio pra cá, né, de novo, retornamos com ele, trouxe ele. Nós, como o Spike tava desesperado, o Spike ali, antes de nós ir, o Spike ficou perto o tempo todo ali, com o olho escorrendo lágrimas, sabe? E eu fiquei tipo, né? Então daí eu e meu esposo achou melhor deixar o Snoopy ali um pouquinho com ele. E ele ficou, gente, ele passava a cabeça dele assim, no pescoço do Snoopy, na cabecinha do Snoopy, passava a cabeça dele. Ele cheirava o Snoopy, ele mexia com o Snoopy, né? Eu acho que tentando fazer tipo, levanta, mas... né? Então nós deixamos ele ali um pouco. E depois o Ziel enterrou ele. A gente colocou a roupinha dele, amava as roupinhas. Nossa, ele ficava todo metidinho, sabe? E então daí o Ziel colocou a roupa nele e a gente enterrou ele. Enterramos. E desde então, gente, não tem sido fácil, porque o Spike tá sentindo muita falta, muita falta. O Snoopy, ele ia fazer 8 anos e o Spike ia fazer 6. Vai fazer 6. E pelo fato de estar muito tempo junto, né, acabou que foi uma pancada. O Snoopy, gente, tá enterrado aqui, ó. Enterrado aqui, bem pertinho de casa. Do lado de casa, né? O Spike, o que tá acontecendo? Ontem ele não queria sair de dentro da casinha, não tava bem tristonho, o olho toda hora lacrimejando, escorrendo lágrimas, sabe? A gente chamava, ele não queria sair dentro da casinha. Então eu peguei, né, e
pra ocupar minha cabeça um pouco, pra não ficar chorando o tempo todo, não ficar chorando perto da Lorena, não deixar ela apavorada também, porque ela também tá sentindo falta, ela procura, ela chama ele, que ela sabia que tinha 2 cachorros e agora só tá vendo o Spike, então ela vai na casinha, ela chama, ela procura em volta de casa, né? Então, pra ela não perceber o meu desespero, então eu peguei e falei assim, eu vou me ocupar. Então, ontem eu dei uma geral na casa, lavei roupa, então eu me ocupei durante o dia. Só que de noite, na hora que eu fui estudar, que eu sentei, né, tô lá escrevendo, aí começou a bater a angústia, sabe, a saudade. Porque daí eu lembrava, né, toda vez que eu ia sair, ele só vinha atrás da gente, a gente chamasse. Ele era muito sistemático, sabe, então ele ficava esperando a gente chamar ele. Aí ele ficava ali na área esperando. Aí a gente chamava ele, saia correndo. Quando a gente ponhava comidinha pra ele, ele não saía da casa enquanto não terminar a comida. E isso, gente, demorava muito, porque tipo, o Snoopy ele comia um carocinho de ração agora, outro de tarde, enfim, ele demorava muito pra ele ser pequenininho. Então as galinhas ficavam vindo ali e ele dava cada carreirão nas galinhas, a gente chegava a ser bonito, ele não machucava as galinhas, ele só corria atrás delas, sabe? E o Spike, quando o Spike saía de perto, quando a gente chamava o Spike vinha até uma altura, olhava para trás. Se o Snoopy não tivesse vindo, ele já voltava correndo buscar o Snoopy, sabe? E ontem eu peguei e chamei o Spike para dentro de casa, né, para tentar, né, distrair ele um pouco, porque o veterinário falou que como ele era muito apegado, pode ser que dê uma depressão no Spike e o Spike acaba, né, partindo também. Então ele falou pra gente dar bastante atenção. Então eu chamei o Spike pra dentro, pra ele ficar com nós. E ele entrou, quando ele entrou, ele voltou correndo pro portãozinho pra esperar o Snoopy. Gente, que lá cortou meu coração, mas cortou de uma tal maneira que vocês não estão entendendo. E ele procurou ontem o Snoopy o dia inteiro. Ele procurava pra tudo que é lado aqui na casa, sabe? Em volta de casa, dentro de casa, ele procurou lá no mar, procurou tudo o Snoopy. E ele fica assim, ó. Ele quer ficar só deitadinho, quietinho. Hoje eu percebi que ele tá um pouquinho mais animadinho, mas não muito, toda hora tem que estar chamando, porque ele quer ficar o tempo todo assim deitadinho, sabe? Mas hoje eu já tô chamando ele, tá vindo, não tá 100% dentro da casinha, né? Ele fica vindo com a gente. Mas é isso, gente, infelizmente o Snoopy se foi, a Mia também, né? Me dói muito o jeito que os dois partiram. Eu não esperava isso, porque a Mia, ela era muito alegre, tanto que ela esperava a Lorena dormir, porque a Lorena dava muito carreirão nela, sabe? Corria atrás dela, não machucava, mas era de correr, porque a Lorena gostava de ver os pulos dela, sabe? E então ela esperava a Lorena dormir pra vir comigo. E se eu estivesse estudando, escrevendo, ela subia em cima do meu caderno pra eu parar de escrever e fazer carinho nela. Então ela era muito meu amorzinho, sabe? E o Snoopy, gente, ele era todo chatinho assim, mas no fundo ele era... Ai, gente, é difícil, viu? Ele era muito amorosinho, ele era muito carente, sabe? Ele gostava muito de receber carinho. Ele era guloso, sabe? Pra dormir... Ele, no tempo do frio, o Spike entrava, deitava na casinha, o Snoopy vinha e deitava por cima, todo enroladinho assim. E o Spike que aquecia ele. Enfim, gente, tá bastante difícil. Mas a gente fez o que a gente pôde. A gente correu, tentou salvar ele. Durante o prazo que ele tava numa fase muito gostosa da vida dele. Isso que me dói, que ele não aproveitou muito. Porque lá no outro sítio ele tinha que ficar preso num espaço, né? Ele não podia ficar saindo. Pelo patrão ele podia, né? Mas enfim, pra evitar as coisas a gente pegava e deixava ele mais cercadinho. Agora aqui ele tava livre, né? Então ele tava numa fase muito gostosa da vida dele. E a Mia também, né? Ela ficava com os bichos, ela via tudo. E estava tudo numa fase muito gostosa da vida deles. E o Snoopy... Teve um dia que a gente foi buscar uma parte do trator que tinha ficado lá em cima, sabe? A pá. Não é a pá, é outro negócio que se chama. E o Snoopy foi, só que chegou na metade do caminho, ele não aguentou voltar. A gente colocou ele em cima do trator e ele veio todo poderoso, sabe? Ele... Gente, o tempinho dele aqui,
Ele aproveitou bem, sabe? Só que ele não era de sair da casinha. Ele não era de sair da casinha. E justo desse dia ele saiu para ir passear. E a cachorra, por ela ter dado cria, ela não é cachorra grande, ela é do tamanho do Spike, mas por ela ter dado cria, ela tá muito ciumenta. E infelizmente o Snoopy não tava perto dela. Só que não pode ser, pode passar 10 metros longe que ela já tá correndo atrás, sabe? Então acontece que daí ele, por ser fraquinho, nas primeiras entradas ele já não aguentou, então daí ela... E o que eu acho mais incrível é que o jeito que ela matou a Mia, ela matou ele. Na mesma região foi onde ela pegou a Mia e pegou ele. Então, é isso, gente. Era isso que eu tinha de falar pra vocês. Era isso que vocês estavam perguntando. Então, eu espero ter esclarecido todas as dúvidas de vocês. Me desculpem, né? Porque a gente se emociona, a gente, né? Eu ainda tô numa fase ainda de aceitação, né? De tudo que aconteceu. Mas é isso, gente. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Dá tchauzinho aqui, filha. Tchau.